Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Rapidinho aqui, o Pedri vai falar primeiro que eu, mas eu só queria fazer uma breve introdução. Eu acho que todos vocês sabem que a gente está num momento extremamente crítico para o nosso país, para o mundo todo, na verdade, mas para o nosso país um pouquinho mais. A gente está aqui nas vésperas do 7 de setembro e é importante a gente estar num evento como esse, celebrando, conhecendo pessoas, tendo contato, se fortalecendo como movimento. Mas um cuidado que a gente deve ter é de tirar algo desse evento para o nosso movimento que sirva nos dias que virão. Ou seja, na nossa organização efetiva como movimento. Então, o que eu quero propor para vocês aqui, antes de mais nada, é que vocês encarem essa apresentação, tanto a minha quanto a do Pedri, como uma conversa, como um bate-papo, o início de uma conversa. Evidentemente, vocês não vão poder falar agora, mas a gente tem aí as redes sociais e outros canais para conversar. E por que isso é importante? Porque o que a gente vai falar aqui não é um tema assim tão distante, mas que está muito próximo da gente, que é a guerra que se faz hoje no Brasil aos conservadores. A perseguição que todos vocês já conhecem, têm visto aí no dia a dia, o noticiário, hoje, mais um capítulo disso com a convocação, com a intimação da deputada Carla Zambelli para comparecer na Polícia Federal para prestar depoimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as origens disso e como a gente pode reagir, o que a gente pode fazer para resolver esse problema. E aí, como eu disse, é só uma proposta inicial, é só o início de um diálogo que a gente tem que construir junto para que a gente possa se organizar e após se organizar a gente possa ter ação eficaz para fazer cessar esses abusos, fazer cessar todos esses problemas que a gente tem aí visto dia a dia no noticiário, que tem nos preocupado bastante. Então, passo a palavra para o Pedri, que vai falar sobre esse aspecto mais pelo ponto de vista da comunicação. Obrigado, gente. Vamos lá. Bom, esse aspecto de perseguição aos conservadores é muito interessante, né? Porque a gente tem que estudar um pouquinho, e todo mundo sofre com isso, quais são as ferramentas que se utilizam contra a gente, como é que se materializa essa perseguição, né? Na política, na guerra política, as palavras é que são as armas, né? As balas são as palavras. Aí, como é que essas palavras são construídas? Como se dá esse processo? Em que momento está inserido os momentos de maior perigo? Onde nós temos que fazer o maior tipo de embate em relação a isso? Por favor. Slide. 1, 2, 1, 2. Não, é outra apresentação. Enfim, vamos lá, para começar. Do fato à ação política, né, gente? Explicar um pouquinho como está se dando essa perseguição aos conservadores e por quê, né? A gente vive um ambiente onde, depois de 20, 30 anos, uma nova corrente política ascende no Brasil, né? A gente acaba com uma hegemonia cultural aí de 20, 30 anos por um meio, né? E esse meio são as mídias sociais, né? Como se dá esse processo, né? Antigamente, ou há muito pouco tempo atrás, a informação era manipulada por interpostos culturais. Ora, quem eram os curadores da cultura ou da troca de informação que faziam com que a opinião pública tivesse uma só voz, né? Os jornalistas e os professores, ou seja, a academia e a mídia, né? Eles eram os curadores da notícia. As pessoas... Alô? As pessoas não conseguiam trocar informações diretamente e produzir uma associação política suficientemente pujante para que ocorressem outros resultados ou se modificassem resultados eleitorais. Então, por favor. Então, as redes sociais são esse novo momento, né, onde as pessoas conseguem, sem sindicatos, sem partidos, descobrir que elas têm a mesma ideia das outras, né? Ou seja, olha, o ponto a dona Maria consegue identificar que o seu João tem um tipo de pensamento que é o dele, e esse pensamento não está na mídia, não está na academia, né? Todo esse processo vocês conhecem, né? Vocês sabem, mas é importante a gente saber o passo a passo dele, né? Então, essa livre associação política, ela mudou resultados eleitorais no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Outra, por favor. Bom, por causa dessa livre associação política, esse establishment hegemônico, né, eles perderam muito poder, né? Como é que eles pensaram? Se você perde o poder hegemônico, perde esse monopólio,
Como é que eles pensaram em tentar reaver, né, esse monopólio que outrora era muito pujante? Vamos criminalizar essa associação política, vamos criminalizar essa troca de informação entre as pessoas. Nisso nasce o termo fake news. O termo fake news, ele nada mais é do que um termo que tenta criminalizar a troca de informação entre as pessoas sem os curadores culturais, sem o jornalista e sem o professor em sala de aula. É simples assim. A criminalização da direita começa com a criação do termo fake news. E isso é tão levado a sério, pode passar? Que ele não é só feito no Brasil, né? Foi uma estratégia, um ferramental criado a partir dos Estados Unidos e através principalmente da agência Pointer. A agência Pointer é uma ONG americana, financiada pelas entidades globalistas que nós já conhecemos, né? Open Society, Oak Foundation, Ford Foundation. E a Pointer funciona como se fosse uma FIFA das agências de checagem. Então, a Pointer, ela legitima as agências de checagem de fatos no mundo inteiro. E essa Pointer, por favor, ela que legitima as agências de checagem no Brasil, ou seja, uma agência internacional através de financiamento de fundações internacionais que nós todos conhecemos, começa a, no mundo inteiro e principalmente no Brasil, dizer o que é verdade e o que não é verdade. Então, assim, a troca de informações no Facebook, no WhatsApp, vocês podem perceber que o WhatsApp reduziu, inclusive, os níveis de compartilhamento, né, e transmissão, estão agora por agências de checagens financiadas por fundações internacionais. Então, o termo fake news, na verdade, é isso, né? A tentativa desesperada, né, desse establishment hegemônico de reaver o domínio da opinião pública, né? Reaver a hegemonia do debate. Isso está muito forte e ele vai aumentando à medida que eles não conseguem reduzir de novo essa troca de informações. Pode passar? Bom, passado o termo fake news, eu queria chamar a atenção um pouquinho para como essas narrativas se materializam e influenciam na nossa vida, né? Como uma narrativa criada, que às vezes a gente acha que ela é boba, nossa, essa palavra aqui que foi criada, ela não condiz com a realidade, a gente não dá muita bola para isso. A gente vai deixando que essa palavra se materialize, e ali na frente essa palavra, ela acaba virando verdade, e depois que ela vira verdade, vem a ação política. E a ação política, ela é de verdade. Ou seja, pessoas hoje no Brasil estão sendo presas, pessoas estão sendo censuradas por narrativas. Isso é muito sério, pessoal. Então, aquele ditado de Confúcio, né, que dizia que as pessoas perdem a liberdade quando as palavras perdem o significado, é exatamente isso aqui. Então, o fato que depois vira uma narrativa, e essa narrativa repetida se materializa para depois virar ação política, é todo o caminho que essa guerra política faz para censurar os conservadores hoje em dia. Pode passar? Eu vou mostrar na prática aqui hoje uma das narrativas mais importantes que estão acontecendo, tá? Que é a narrativa dos atos antidemocráticos, tá? Ou seja, essa massa de pessoas que desde 2013 estavam no Brasil aí, não quebrou uma janela nas manifestações, do dia para a noite virou antidemocrática, né? É um absurdo, mas repetidamente isso acaba virando realidade. Então aqui, ó, no primeira manifestação pró-governo, dia 26 de maio, que começa essa narrativa, né? Bolsonaro convoca um atos pró-governo dia 26. Então aqui começa a narrativa dos atos antidemocráticos, tá? Pode passar? Então, essa narrativa começa com alguns atores políticos, né? Algumas palavras que começam a sair na mídia, e isso começa a ser repicado. Nessa fase, gente, dessa fase da narrativa que eu chamo a atenção. Enquanto tudo está na narrativa e ela ainda não foi materializada, a gente tem a possibilidade de reversão desse processo, né? Agora, pode passar o slide? Aqui mais atos da narrativa, mais um slide, por favor. Aqui é interessante também, vocês notem que a palavra atos da antidemocrática, ela praticamente não existia até 2019, e do dia para a noite
ela começa a existir e ganhar muita força na mídia, muita força nas redes sociais. Vejam que ela começa exatamente ali no ano de 2019 e 2020 ela tem aquele pico gigantesco justamente quando começa o inquérito, né? Então, ou seja, uma palavra que não existia no debate público e hoje já prende pessoas. Pode passar? Então, quando a gente sai da narrativa, né, e a gente deixa, né, acontecer uma materialização dessa narrativa, a gente tem uma espécie de pós-verdade, né? Essa pós-verdade, gente, quando a gente chega nesse nível já, né, de mentira repetida, a gente tem problemas, porque a pós-verdade ela já causa um dano tão grande que a gente dificilmente consegue voltar ao fato. Ou seja, toda a batalha nossa como direita, toda a nossa batalha pela linguagem, porque hoje, gente, não adianta, a batalha é pela linguagem. A liberdade é ter na linguagem a semântica das palavras, né? Um ato antidemocrático tem que ser um ato antidemocrático, não aquilo que a imprensa diz que é um ato antidemocrático, né? Então a gente tem que lutar por essa narrativa, né? A gente tem que lutar pelas palavras. Se a gente não lutar pelas palavras, nós vamos perder a liberdade. Então, quando a gente atinge esse estado aqui da pós-verdade, né, onde, pode passar aqui, onde há a pregação midiática absurda em cima da mesma palavra, pode ir passando, gente. Ó, materialização da pós-verdade, ó, notícias e mais notícias falando de atos antidemocráticos, aquilo começa a martelar, e isso faz com que, opa, pode voltar? Volta, por favor. Isso a gente entra na nossa última etapa desse ferramental de ação política, que é a própria ação política. Ou seja, quanto tem materializada a pós-verdade, vem a ação política. Ou seja, no conceito leninista de ação política, né, onde meios de ação política fazem a política, e o Dr. Ives aqui explicou um pouco sobre isso, né, como a política está invadindo outros poderes. A gente tem aqui nessa questão dos atos antidemocráticos uma clara ação política em cima de uma narrativa que virou pós-verdade. Ou seja, a gente não consegue mais voltar para o fato. Pode passar? Então aqui eu tenho essa sequência para explicar para vocês visualizarem realmente. Então, o fato, a narrativa, a materialização, a ação política. Se a gente não conseguir voltar mais aos fatos, a gente vai viver dentro deste processo aqui, que é um processo sem fim, onde a realidade não é mais contemporânea, né? E a gente tem aí um debate público totalmente envolto somente de narrativas e de muita pouca verdade. Então, assim, eu acho que os nossos esforços como direita, como movimento, eles têm que se concentrar sempre na narrativa. Eu acho que a direita brasileira ela precisa entender a importância dessa guerra de narrativa ainda, né? Nós somos governo hoje. Eu acho que o movimento de direita, o movimento conservador está crescendo muito, mas a gente ainda precisa ganhar muito espaço, né? E a gente tem que entender que a guerra de narrativas ela não é uma opção, ela é uma obrigação. Quando a gente vê aí, a gente pode também trazer isso para a questão do Covid, né, com palavras como negacionismo, a ciência, né, as questões de vacinas e tudo mais, também é o mesmo par e passo, né? Então, assim, é muito importante quando vocês se depararem com narrativas, conversando com outras pessoas, que vocês conversem com essas pessoas, que vocês não deixem essas pessoas continuar seguindo com aquelas narrativas, porque em algum momento elas vão se materializar e vão virar ação política, né? Então, assim, essa é uma guerra constante que nós vamos ter que continuar fazendo daqui para frente, né? E a gente tem que entender isso como se fosse a própria preservação da nossa liberdade, né? Então, assim, é muito importante entender esse processo, né? Eu vou passar agora um pouco para o Felipe, mas isso é tão verdade. Também eu vou trazer um outro exemplo claro aqui para vocês. A Folha de São Paulo. Vocês sabem qual foi a maior fake news da eleição de 2018? Pensem aí. Isso aí, a maior fake news da eleição de 2018, isso é uma prova desse processo que eu estou mostrando, foi a capa da Folha de São Paulo falando de disparos do WhatsApp. Vejam bem, uma mentira na capa de um grande jornal, né, que poderia ter
mudado o resultado de uma eleição, né? E virou materialização e depois uma ação política, porque hoje no TSE, até hoje rola um processo em cima da chapa que ganhou em 2018 por disparos em massa. Ou seja, vejam o poder, né, de uma narrativa ou de uma narrativa materializada e que depois vira ação política, né? Isso é muito poderoso, é muito importante a gente entender isso, né? Ao ponto de abrirem depois uma CPI, até que o nosso querido Hans River aponta para um petista e diz que foi realmente um petista que fez os disparos em massa, né? Então, assim, vejam como a verdade, né? Vejam como a verdade desaparece nesse emaranhado desse processo de linguagem, né? A gente não consegue mais voltar aos fatos, né? Fica difícil de a gente voltar aos fatos. Então, assim, esse exercício nosso, todos os dias a gente tentar entender esse processo de linguagem, para que os fatos não sejam deturpados. E aí eu falo como direita, eu acho que a direita tem uma grande vantagem em relação à esquerda: a gente não precisa mentir, né? A gente não precisa criar uma realidade artificial, né? A gente tem uma vantagem absurda em relação à esquerda, né? Então, assim, acho que esse exercício é importante para todos, né? Todos nós hoje somos comunicadores. Com as redes sociais, acabou a era da comunicação na televisão, na propaganda. Não esperem da propaganda de governo, da propaganda de TV, né, para se comunicar. Vocês todos são comunicadores. Foi isso que a rede social trouxe de novo, né, para o debate público. Todos nós somos comunicadores. Então, assim, eu acho que o movimento conservador, ele tende a seguir dominando a área das redes. A gente tem essa proeminência. Isso tão é verdade que as Big Techs, por mais que nos censurem, não conseguem nos calar nas redes sociais. Mas eu acho que quanto maior é o nosso entendimento sobre esse processo todo, melhor a gente vai poder guerrear exatamente aqui, ó, nas narrativas. Prestem atenção, é nas narrativas que nós conseguimos matar metade dos nossos problemas, né? Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Então, continuando aqui de onde o Pedri parou, fica até um pouquinho mais fácil, porque, de certa forma, a compreensão da linguagem, da comunicação, sempre precede a ação. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre ação, mas, como eu disse, eu quero que vocês encarem isso como uma conversa. E, como eu disse, é uma conversa sobre a perseguição aos conservadores no Brasil. E eu vou começar essa parte, a minha parte dessa conversa, contando a minha história. E vou fazer isso porque a minha história, de alguma forma, se confunde com a história da perseguição aos conservadores no Brasil. Vou pedir para o pessoal preparar o slide, mas, enquanto isso, vou trazer para vocês... Não, colocaram o slide errado. Não é essa seria outra palestra. Tá, enquanto eles encontram lá, eu vou conversando com vocês. Ainda em 2018, como o Pedri disse, a gente viu ali o choque que causou nos donos do poderes. Isso, agora acertamos. Guerra ao conservadorismo, o que fazer, como reagir. Pode passar o primeiro slide, a gente tem aí uma imagem dos cristãos no Coliseu sendo atirados aos leões, muito mais para que nos sirva de inspiração ao longo do que a gente vai fazer. Mas então, como eu dizia, a minha história se confunde com a perseguição aos conservadores. Em 2018, quando o presidente é eleito, ele não apenas afeta os poderes políticos estabelecidos, mas afeta também uma série de interesses econômicos. Como o Felipe Pedri disse, tornou a imprensa irrelevante, tornou os marqueteiros milionários, que custavam ali milhões e milhões, a ponto de ter que usar caixa 2 de empreiteira para pagar o cachê deles, irrelevantes. E uma série de outros interesses econômicos foram afetados. Então, para que 2018 não se repetisse, eles começaram a fazer uma série de ações. Então, pode passar aqui só uma lembrança de que a ação começa com a autocrítica e com esse exame de consciência. Aqui, quando eu fui nomeado, algumas matérias, né, que já vinham me rotulando. Então, ali, 12 de janeiro de 2019, muito pouco se sabia sobre mim, mas estava lá na capa do Estadão me chamando de jacobino. E junto com essa matéria veio uma coisa muito curiosa, que foi uma lista de pessoas que defendiam o presidente na internet, já marcadas ali de alguma forma como milicianos virtuais.
isso que veio agora dar o nome desse último inquérito aberto arbitrariamente pelo STF. Também aqui uma mais recente dizendo que eu havia caído, que eu havia sido demitido em uma das tantas e tantas fake news que propagaram aí ao longo desses quase 3 anos sobre a minha demissão e sobre outras coisas. Pode passar, por favor? Então, aqui eu tenho um conjunto de apelidos, né? Olavista, ideológico, Robespirralho, Sorocabeno, Jacobino, reacionário. E isso foi uma das formas como eles foram marcando pessoas como eu, pode passar, por favor, para que eles pudessem preparar o terreno da ação contra nós. Aí vocês veem aqui a milícia virtual bolsonarista, que também ainda em 2019, isso foi uma foto que eu tirei com líderes de movimentos conservadores através do país, reuni esse pessoal para receber um feedback e ver o que eles estavam pensando sobre o governo Bolsonaro. Nada mais democrático do que a consulta popular, mas através de uma matéria, inicialmente na Crozoé, isso foi transformado em um crime. Eu até vejo aqui algumas pessoas que estavam nesse encontro e que depois tiveram muita dor de cabeça simplesmente por aparecer uma foto ao meu lado. Depois eles criaram a nomenclatura Gabinete do Ódio e falava que o Gabinete do Ódio, a minha equipe, a equipe dos meus amigos, estava por trás da divisão da família Bolsonaro, da divisão do governo Bolsonaro, por trás da radicalização, e com isso eles deram início a uma série de ações. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente já chegando um pouco mais recentemente, voto de censura do Senado, me chamando, vocês devem ter visto, porque eu não posso nem arrumar o meu terno em paz, me chamando de nazista, e também a CPI da Covid, coloquei ali a Crozoé, que foi curioso, que chamou a atenção até deles. Com base em tudo isso, quando você começa a demonizar a pessoa, olha, esse cara é um radical, ele é um jacobino, ele é parte de um gabinete do ódio, ele é um miliciano digital, você consegue fazer com ele qualquer coisa. Então eles colocaram ali a abrangência da quebra de sigilo de Felipe Martins para apuração de compra de vacinas. E qual foi essa abrangência? Uma CPI com a desculpa de investigar Covid, pandemia, quebrou todo o meu sigilo de 2018 até hoje, com toda a minha localização nesse período, por GPS, por Bluetooth, por todos os meios possíveis, 4G, Wi-Fi, etc. Quebrou todo o meu sigilo das conversas, Facebook, Instagram, qualquer um que tenha me mandado e talvez esteja lá sendo lido pelo Renan Calheiros ou pelo Randolfo Rodrigues. Também quebraram acesso às minhas fotos, acesso até mesmo, assim, é a coisa mais abrangente que eu já vi, assim, é um negócio totalmente inimaginável. E até, por curiosidade, conversei com alguns amigos da Polícia Federal que confirmaram isso para mim e disseram que esse tipo de quebra de sigilo não ocorre nem mesmo com chefes do tráfico ou suspeitos de terrorismo. Mas isso aí, eu não estou falando para me vitimizar ou para dizer que eu sou um coitadinho, que eu estou sendo perseguido por algum motivo especial. É só porque, como eu disse, a minha história de alguma forma se confunde com essa perseguição ao movimento conservador. Então vamos para o próximo slide. Pedi para depor na CPI, já que eles estavam me tratando como investigado, não me deram, evidentemente, a oportunidade, não me deram a oportunidade de me defender. Pode ir para o próximo slide. Mas nós temos aqui alguns casos piores. Vocês todos devem estar, pelo menos a essa altura, conscientes desses casos. Temos aqui Oswaldo Eustáquio, Daniel Silveira, Jurandir Bronze, Roberto Jefferson, todos alvos de ações arbitrárias, de abuso de autoridade, parecidos com o que fizeram comigo, mas como eu ressaltei ali, ainda piores. O Eustáquio, como vocês sabem, foi parar na cadeia por exercer o seu ofício de jornalista e acabou numa cadeira de rodas. O Daniel Silveira, mesmo gozando de imunidade material, também foi preso arbitrariamente num novo instituto legal, que é o flagrante eterno. O Jurandir e o Bronze foram presos por protestar numa avenida livre, em frente ao prédio de um ministro do STF. E o Roberto Jefferson também foi preso por sua opinião. Então, vamos adiante, vamos entender um pouco esse processo. Por que a gente chegou aqui, o que é o responsável? Pode passar o próximo slide. Então, vejam aqui a perseguição judicial e política
que, desde o início, a gente vem sofrendo. Em 2018, como eu disse, o presidente afetou uma série de interesses políticos, econômicos, e eles se colocaram a seguinte pergunta: como impedir que 2018 se repita? Então, eles começaram lá atrás, 2018, o Pedri falou, inquérito para investigar disparos em massa. Disparo em massa. Fizeram a investigação, concluíram que não havia disparo em massa, e não só não havia disparo em massa, como quem havia praticado tinha sido adversário do presidente, o Haddad. No entanto, isso não foi arquivado, segue lá para o achaque do presidente. Depois se criou a CPMI das fake news, que foi aquele show de horrores, onde o presidente da CPMI, desavergonhadamente, mostrou nos seus vídeos, ele na China, ele na Rússia, buscando tecnologia para combater fake news, o que nós sabemos que é apenas uma desculpa, um disfarce para o controle do discurso. Isso gerou o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito da interferência na PF, e cada um desses inquéritos aqui eu fui incluído, acreditem, até mesmo no inquérito da interferência da PF, com a qual eu não tenho nada a ver. Mas vejo que no inquérito da interferência na Polícia Federal, eles desenvolvem uma teoria, que é a teoria dos núcleos bolsonaristas. E, de certa forma, todos vocês se enquadram nesses núcleos bolsonaristas e podem se tornar alvo daquilo que eu me tornei e daquilo que outras pessoas se tornaram. O que são os núcleos bolsonaristas? Em primeiro lugar, você tem um núcleo de empresários, segundo essa teoria. Empresários que seriam responsáveis pelo financiamento do movimento conservador, da propagação de fake news, da propagação do discurso do ódio. Eles vão fazendo isso. Empresários, parte desse núcleo, o que acontece, essa pessoa serve de exemplo. Ela tem seu sigilo quebrado, sofre busca e apreensão, para que outros empresários não sigam pelo mesmo caminho. O núcleo de deputados, e não falo aqui só do Daniel Silveira, mas da Bia Kicis, acredito que Felipe Barros também, que tiveram seu sigilo quebrado, tiveram busca e apreensão na sua casa, para que outros deputados também não queiram se juntar. E assim segue, um núcleo de jornalistas, de intelectuais, de militantes, de cidadãos comuns, para que vocês se sintam intimidados e não mais apoiem o governo. Pode passar para o próximo. Eu sei que nosso presidente está chegando aí, então, a qualquer momento eu interrompo. Chegou? Pessoal, o presidente está aqui, é muito mais importante o que ele tem para dizer do que eu tenho para dizer. Presidente. É um privilégio, inclusive, estar aqui, nesse momento da entrada dele. Eu não vou enrolar vocês, no máximo vou aquecer um pouquinho aqui para que ele possa chegar. Qual o tempo que eles nos deram? Não temos tempo. Oi? Para sair. Então, pessoal, com vocês o presidente, eu vou até roubar ali a mestra de cerimônia. Vamos encerrar a apresentação. Encerra. A gente encerra então. A gente encerra. A gente precisa tirar as cadeiras e botar... tirar as poltronas e botar as cadeiras. Vocês podem... Encerrar. Não, vocês podem conversar. Tá, bom, vamos lá então. Tá, não, pera que tem mais um tempinho. Mas é só para vocês ficarem ansiosos para ver o presidente. É com emoção, gente. Presidente que é alvo de todos os ataques, um processo de desumanização, né? É importante isso. Loucos como a Adele fizeram o que fizeram, porque o presidente é diariamente atacado. O presidente tenta transformar o presidente numa figura não humana. Esse processo de desumanização, ele recai sobre todos nós, né? Os fascistas, né? Então, assim, não deixem de combater a narrativa, pessoal. Isso é muito mais importante do que vocês pensam. Aquela conversinha ao lado de vocês não estão prestando atenção, de amigos, né? Se vocês escutarem algo que esteja fora do lugar, tentem conversar, tentem falar. É importante ganhar essa opinião pública, ok? Pessoal, eu sei que vocês não querem ouvir mais nada, eu sei que vocês não querem ver mais ninguém. Depois, se for possível, a gente dá um jeito de fazer a apresentação chegar para vocês. Se puder, a gente fala com a organização e volta depois. Bom,
Presidente, Pessoal, mas uma coisa muito importante de vocês entenderem, eu não vou seguir o roteiro que eu tinha preparado, mas basicamente é o seguinte, o alvo de tudo isso, principal, alvo primordial, é o nosso presidente Jair Bolsonaro. É ele que está sendo vilanizado, é ele que tem sido o alvo desses ataques e é ele que tem sido a principal vítima. Vítima porque eles querem criminalizar o apoio ao presidente. Eles querem criminalizar o fato de vocês estarem aqui, o fato de vocês chamarem ele de mito, o fato de vocês entenderem que com ele o Brasil está passando por mudanças, ainda que muito difíceis, mas que o Brasil está começando a passar pelas mudanças que por tanto tempo nós sonhamos. Então, mais importante do que tudo, que eu tinha para dizer aqui, vocês precisam se organizar, precisam ter muito cuidado, para o dia 7 de setembro agora, não caiam em provocações, evitem, eles estão preparados para que a gente cometa algum ato em falso, para que a gente cometa algum ato de violência, não caiam nisso. Tomem todo o cuidado, tomem cuidado com pessoas infiltradas, levem celular, filmem a manifestação, se alguém começar a agir de forma estranha, se afastem, não ajam dessa forma como elas. E eu não falo isso porque eu acredito no pacifismo do John Lennon ou qualquer coisa do tipo, mas porque a gente realmente não pode cair nessa armadilha. A gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa tomar todo cuidado, porque com a ação não violenta, a gente vai conseguir muito mais do que com a violência que eles querem que nós pratiquemos. Então, tomem cuidados, se informem, fortaleçam movimentos como esse, fortaleçam grupos, organizações e sigam em frente. Depois, tendo a oportunidade, eu encaminho isso para a organização, eles mandam a apresentação para vocês, a gente continua a conversa que eu havia proposto aqui, mas eu não quero... Presidente que veio do Recife, né, Felipe? Presidente que veio do Recife de mais uma motociata, sucesso absoluto. Pessoal, está terminando de organizar o palco aqui e o presidente vai entrar. A gente não está segurando aqui porque a gente quer. Vocês viram ali a organização pedindo para a gente fazer a ingrata missão, assumir a ingrata missão. As ordens de chegam, esquentar o palco enquanto o e vão presidente não chegando, entra. né, Felipe? As ordens chegam e elas vão chegando. Mas olha, falta quanto tempo para vocês encerrarem a apresentação de vocês? Dá para encerrar. Dá para encerrar, tá? Tem tempo para isso. Tem 15. Não, tá, tem 15. Se puder voltar o slide. Então, se puder botar de volta ao término da apresentação, a gente precisava preparar o palco preparado. Respira, gente, respira, não pira. Vamos. Respira, não pira. Isso é o que a gente precisa também fazer quando vem uma fake news. Então, respira, não pira, muita calma. Continuemos e daqui a pouco tem uma boa notícia. Calma, respira, gente. Pessoal, então não vou perder tempo, meu tempo vai ser pouquinho, mas eu vou continuar. O último slide que tinha aparecido na tela era uma pergunta sobre como reagir, o que fazer. Podem passar para o próximo. E quando a gente pensa em reagir, eu quero ressaltar aqui que a nossa prioridade não é divulgar uma determinada agenda, ou seja, nós não temos que nos preocupar tanto neste momento em avançar a agenda conservadora, mas em restaurar, em criar as condições morais, intelectuais e legais mais gerais para que o nosso movimento possa existir. Pode passar para o próximo. Como que a gente vai fazer isso? Próximo, fazendo um favor. Primeiro, informem-se. Busquem os veículos alternativos, independentes, como muitos que estão aqui, Terça Livre, Brasil Sem Medo, ajudem a financiar esses movimentos, esses veículos, para que eles possam continuar fazendo chegar até nós as informações e resistindo também a todo tipo de ataque que eles sofrem. Próximo, por favor. Próximo. Aqui a gente tem uma imagem de Cícero, numa das suas orações, e aqui eu sugiro que vocês façam barulho. O que eu quero dizer com faça barulho? Talvez todos vocês aqui saibam o que está acontecendo com aquelas pessoas que eu mostrei aqui, mas muitos dos seus vizinhos, dos seus familiares, dos seus amigos não sabem. Informem eles, façam barulho, denunciem nas redes, denunciem para o exterior, usem todos os meios e canais que vocês tiverem. Próximo, por favor. Próximo. Votar não basta, ou seja, nós temos que nos organizar. Nós temos que nos organizar como movimento político para que isso possa preparar a nossa ação efetiva. Próximo, por favor.
E aqui eu proponho que a gente aprenda com as lições do passado. Eu não sei se vocês sabem quem são esses aqui, mas ali no meio nós temos, por exemplo, José Dirceu. Esses mau elementos. Próximo, por favor. E aí o que eu proponho, pessoal, prestem bem atenção. Eu proponho que a gente aprenda com a história e aprenda, inclusive, com o exemplo deles. Vejam que não foi a esquerda revolucionária armada que se sagrou vencedora, mas foi a esquerda gramscista que soube utilizar uma estratégia de organização muito inteligente para escancarar, ou pelo menos se fazer de vítima e poder assumir o poder. Próximo. E hoje estão voltando como uma espécie de lavagem de fatos, né, gente? O PT está voltando como se nada tivesse acontecido, né? E com isso eu proponho uma análise das tecnologias de poder. Vejam, muitos de vocês, eu já vi isso em redes sociais, às vezes numa briga pela existência, ficam um pouco impacientes e querem partir logo para a violência. Eu peço mais uma vez, evitem isso a todo custo. Não só porque isso é imoral, não só por uma questão de convicção religiosa ou filosófica, mas também por uma questão de eficácia. Próximo, por favor. Nós temos aqui o Martin Luther King Jr. Próximo. Temos aqui Mahatma Gandhi. Próximo, por favor. O movimento Solidariedade, que livrou a Polônia do comunismo no leste europeu. Próximo. Aqui nós temos a Praça Tahrir, no Egito, que muito recentemente também conseguiu se libertar da Irmandade Muçulmana. Próximo, por favor. Pelas redes sociais, diga-se de passagem, né? Sim. Aqui a Revolução de Veludo, na República Tcheca. Próximo. E mais recentemente, Ucrânia. Próximo, Euromaidan. Também na Ucrânia, com a participação dos clérigos ortodoxos. Próximo, por favor. E aí, o que eu quero que vocês levem? Se vocês não levarem mais nada dessa apresentação, eu quero que vocês levem esse dado. A não violência, isso aqui é um dado coletado por inúmeros cientistas políticos, inúmeros analistas. A não violência foi responsável pela queda de 75% dos regimes autoritários e ditatoriais que caíram nos últimos 40 anos. Ou seja, a não violência não só é preferível por questões morais, mas também pela sua eficácia. Por favor, o próximo. E como a gente faz para formar um grande movimento nacional de resistência inteligente? Vamos ao próximo. A gente começa por aqui, evidentemente. Próximo. Primeiro, a gente precisa ter capacidade analítica, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo, a gente precisa analisar toda a composição de forças, entender quais são os condicionantes e propor uma ideia de como agir. Próximo. Identificar os condicionantes, já falei basicamente aquilo que restringe a nossa atuação, os obstáculos, as dificuldades. Próximo. E temos que saber também calcular as nossas habilidades, sobretudo a nossa criatividade para vencer esses condicionantes. Próximo, por favor. De novo, disciplina pacífica. Exercitem isso já no dia 7. Exercitem isso já no dia 7. Se vocês virem qualquer tipo de ação estranha, se afastem, denunciem, não tomem parte disso. Isso é tudo o que eles querem para vender para o mundo, que a gente está repetindo aqui, o 6 de janeiro, que ocorreu nos Estados Unidos. Próximo. Nossa reação depende, em última instância, de nossa capacidade de nos libertarmos a nós mesmos. E o que isso significa? Significa, antes de mais nada, que nós precisamos nos unir, mas não apenas uma união etérea. A gente precisa se unir para fortalecer os mais fracos, proteger os mais vulneráveis, animar uns aos outros, para que a gente possa ter a coragem e o entusiasmo necessário para enfrentar o que a gente vai enfrentar. Nenhum tipo de regime autoritário, nenhum tipo de decisão autoritária cai simplesmente porque nós pedimos para eles gentilmente, ou porque nós pedimos, talvez, não tão gentilmente. Mas se nós resistirmos, se nós formos inteligentes, se nós soubermos agir com criatividade e mostrar para o mundo o que está se passando aqui, e que nós somos os verdadeiros defensores da liberdade, que nós somos os verdadeiros defensores da democracia, a gente começa a mudar isso. Próximo, por favor. Devemos nos fortalecer a nós mesmos. Próximo. Devemos fortalecer a população em sua determinação, autoconfiança e capacidade de resistência. Por favor, parem com discursos derrotistas. Ninguém disse que seria fácil, ninguém prometeu que o presidente Bolsonaro ia chegar lá e ia resolver todos os problemas. A gente herdou um país que foi governado nos últimos 20, quase 30 anos,
pelo que há de mais eficaz, de mais moderno na tecnologia e de poder marxista. E não é difícil a gente se livrar disso. Então, não esperem milagres, não esperem soluções miraculosas, rápidas, mágicas, isso não vai acontecer. E lembrem-se sempre, a gente tem que sempre seguir adiante, a gente não tem escolha. A briga pela nossa existência, a briga pelo nosso direito de existir como movimento, como organização política. Então, sigam sempre fortalecendo-se uns aos outros. Próximo, por favor. Nós devemos fortalecer os grupos sociais e as instituições independentes desse grupo oprimido, das pessoas que estão, de certa forma, sendo alvo. Então, como eu disse, os veículos de comunicação, organizações como aqui está organizando este evento, o Instituto Conservador Liberal, e outras tantas organizações que existem por aí, dependem do esforço de vocês também, do trabalho voluntário, das doações que vocês possam fazer, da divulgação do trabalho e de outros meios de fortalecer essas instituições. Próximo. Nós devemos criar uma poderosa força interna de resistência. O que isso significa? Significa que a gente precisa agir, mas não de qualquer forma. A gente precisa desse próximo passo aqui. Por favor, próximo. Nós devemos desenvolver um plano estratégico para a libertação e implantá-lo com habilidade. E eu acrescentaria também com inteligência. A gente vai desenvolver esse plano, eu me proponho a fazer isso, tem outras pessoas que se propõem a fazer isso. Vocês vão saber pelas redes formas de se integrar a esse esforço, formas de colaborar com esse esforço, e a gente vai se organizar de forma muito inteligente, como eu disse, nos passos de Martin Luther King Jr., nos passos de Mahatma Gandhi, e até mesmo nos passos de alguns esquerdistas que souberam utilizar isso de forma muito inteligente. Então, aqui, como eu disse, é só o início de uma conversa. Próximo, por favor. Algumas armas que nós temos. Próximo. Começar. Então, se a gente tem aqui 2.000 pessoas... Ah, tá. Aqui? Perfeito. Olha só. Tá. Pessoal, nós temos aqui, a nossa primeira dama lembrou. Olha só, pessoal. O intérprete de Libras. Com licença, olha só. Então, eu estou removendo a cadeira aqui para que todos possam nos acompanhar. A nossa primeira dama. Olha só, pessoal. Os surdos estão assistindo com a interpretação Estou muito em Libras. feliz de estar vendo esse pessoal reunido aqui. Tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Era esse o presidente que vinha aqui, pessoal. Vocês estão pensando o quê? Olha só, fiz as pazes aí. Estamos vivendo um momento delicado na nação. Então resolvi fazer as pazes com o Xande. Xande, entra aqui. Olha só. Tá tudo bem. Agora nós somos amigos. Tá tudo certo. Pessoal, tem um recado importante para dar para você aqui. Agora falando sério. Vocês não vão poder ficar aqui nos corredores, tá ok? O corredor vai ter que ser liberado. A menina fez cara de brava ali, mas vocês não são comigo não. Vocês vão ter que liberar o corredor, senão o presidente não entra. E nós queremos que o presidente entre, não queremos? Falando sério, galera, desculpa interromper. A gente vai ter que liberar os corredores, falta 4 minutos, eu acho, para o presidente chegar. Aqui é tudo cronometrado, um negócio top. Vocês vão precisar liberar os corredores, pode até ficar em pé na sua cadeira se quiser, mas os corredores têm que estar liberados, senão ele não entra. É o pessoal lá de preto, sabe, de óculos preto, tipo do MIB, assim. Eles falaram, ó, ele não entra. Ó, se não serve eu mandando isso, o Alexandre vai mandar vocês sair. Saiam dos corredores agora. Porra! Vou prender todo mundo se alguém ficar no corredor, hein? Quero ninguém no corredor. Vambora. Obedeçam. Atenção, PF, não quero ninguém no corredor. Ponto final. Presidente. Uber Black, para quem ficar no corredor, é Uber Black. É visita da Polícia Federal às 6 da manhã. Tá ok? Tchau, tchau. Vamos lá. Próximo, pessoal, encerrando rapidinho que o nosso presidente agora está chegando. Escolher as nossas batalhas. Eu vejo muitas vezes conversa furada no nosso meio de que a gente não deve articular, que o presidente está errado em dialogar com o Centrão.
Errado, errado. A gente está num momento de briga pela nossa existência. Então a gente tem que conversar com todo mundo que queira serrar forças com nós e nos ajudar, como eu disse, a preparar aquelas condições mais gerais. Próximo, por favor. Táticas de concentração e de dispersão. Isso aqui eu não vou me alongar, era um assunto um pouquinho mais longo, só vou dar 2 exemplos. Próximo, por favor. Um exemplo aqui na Praça Tahrir, que eu já havia mostrado. Uma das preocupações, quando eles estavam reunidos na Praça Tahrir, é de que aquele movimento fosse manipulado pela Irmandade Muçulmana e que as minorias fossem massacradas. Como que eles conseguiram resolver isso e mandar um recado para o mundo? Vocês veem essa primeira foto aqui, um cordão de cristãos protegendo muçulmanos para que orarem, ou seja, eles mandaram um recado para o mundo de que aquele era um movimento que integrava diferentes religiões, diferentes credos, e conseguiram resolver o problema. Pensem de forma criativa para fazer o mesmo aqui. Hoje, infelizmente, no exterior, há muitas pessoas que compram a versão da imprensa, e nós somos os autoritários, nós somos a ameaça à democracia. Mas nós temos que reverter isso, nós temos que mostrar para ele que nós estamos lutando pela liberdade, pela democracia. Próximo, por favor. Conquistar o medo, estimular o entusiasmo. Isso aqui vai ficar claro com uma única imagem. Próximo, por favor. Todos vocês conhecem essa imagem, todos vocês já viram essa imagem icônica. O que motiva uma pessoa, mesmo sabendo que talvez ela não tenha vitória, a fazer isso aqui? É a consciência de que a briga, a luta pela liberdade vale mais do que qualquer outra coisa, que está acima de todas as outras lutas, está acima da nossa própria vida. Próximo, por favor. Comunicação e humor, não preciso explicar, o Pedri já falou muito sobre isso. A gente precisa reverter o modo como eles colaram em nós uma série de rótulos, e as principais ferramentas são essas. Próximo, por favor. A resistência à violência e a resistência à não violência têm algo muito importante em comum. Ambas são como que encenações em um palco em busca de atenção. Isso aqui, mesmo a guerra tradicional, o uso da violência, é sempre isso aqui. É busca de atenção para uma causa. A gente não vai cometer esse erro, a gente vai para aquela que chama a atenção de forma mais eficiente, que é a não violência. Próxima. Não vamos mudar nada se ficarmos sentados em casa clicando, isso é evidente. Então, o que eu proponho para vocês, a gente vai começar a organizar agora. Depois, pelas redes sociais, eu vou mostrar como a gente vai fazer isso e eu espero contar com a colaboração de vocês. Vocês me prometem que vocês vão colaborar? Pessoal, a gente não vai parar. Isso foi só o começo. Eu acho que essa revolução tocqueviliana que está acontecendo no Brasil, a partir de 2013, ela não pode parar. A gente entendeu que o país precisava ser pego pelas mãos. Estamos aqui, mudando o país. O governo é um governo reformista, que tem investido em feridas enquanto ele fala, fazendo um favor. de décadas. E aqui só uma lição de casa para vocês. 2 filmes e um livro. Aqui é a Force More Powerful, que mostra como a ação não violenta, a resistência não violenta foi bem sucedida ao longo da história. Ali na ponta, a história das manifestações na Praça Tahrir, nós temos muitos acertos e erros a aprender com eles. Eu acho que vale muito a pena assistir, está disponível no Netflix. E no centro, um livro com um recado bem claro. Na ditadura, a democracia, do Gene Sharp, talvez o maior especialista, o maior conhecedor desse tipo de tecnologia do poder, e um alerta: perigo, em ditaduras este livro pode levá-lo à prisão. E com isso eu quero só deixar um alerta, caso nós tenhamos problemas com a justiça, está bem claro aqui, isso só é proibido em países como a Coreia do Norte, como a Venezuela, como o pior tipo de regime que você possa imaginar. O Irã abomina o Gene Sharp, a Coreia do Norte abomina o Gene Sharp, a Venezuela abomina o Gene Sharp. E se o Brasil entrar para esse rol, é sinal ainda mais escancarado de que as nossas coisas vão de mal a pior. Passo a palavra de novo para o Pedri. Eu queria encerrar exatamente dizendo isso, né? Isso é só o começo. Acho que 7 de setembro será histórico. O Brasil precisa, o presidente precisa do povo. E vamos lá, pessoal, é só o começo. Obrigado. Obrigado, pessoal.